Saudações pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Kadesh, que na verdade foi uma até sugestão de um aluno meu, né? Ele sabe quem é, um abraço para você. Cara, obrigado pela sugestão, a gente está vendo isso na escola, né? Então por que não eu fazer um vídeo e integrar o meu trabalho na sala de aula com a minha diversão aqui na internet, né? Por que não? Talvez também o vídeo de hoje seja um saudosismo, traga, né, um sentimento saudosista para quem tem mais de 20 anos aí, jogou Age of Empires 1, naquele Pentium 166 velhinho lá, né, da casa de mamãe, da casa de papai. Jogando Age of Empires 1 com os hititas ou com os egípcios, né, que vão ser os participantes do nosso vídeo de hoje, fazendo macetinho lá, porque você não era fair play, você não jogava direito, você era um merda. Mas eu te perdoo, cara. Você tá aqui no meu coração. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira parte deste vídeo, logo depois da vinheta. A Batalha de Kadesh aconteceu em 1274 a.C., ou então antes da Era Comum, e foi travada no entorno do rio Orontes, que fica na atual fronteira entre Síria e Líbano, e envolveu de um lado o Império Egípcio e do outro o Império Hitita. Os hititas eram um povo indo-europeu que habitava a região ali da Anatólia, atual Turquia, e durante seu desenvolvimento, lá entre os séculos 14 e 12 a.C., a expansão das suas fronteiras entrou em choque com a expansão das fronteiras egípcias durante o Novo Império. E foi durante esses conflitos de fronteira que aconteceu a Batalha de Kadesh. Vamos olhar então as forças envolvidas nessa batalha. De um lado você tinha os egípcios, comandados pelo Ramsés II, que contava no seu exército aproximadamente 16 mil soldados de infantaria e 2 mil carros de combate. E do lado hitita, que era comandado pelo rei Muwatalli II, aqui as fontes vão variar um pouquinho, né? Então a gente tem só uma estimativa das forças envolvidas. Mas era algo em torno de 20 a 40 mil soldados de infantaria e 2.500 a 3.700 carros de guerra. Carro de guerra é uma biga puxada a cavalo. E nessa batalha eles vão variar um pouquinho. O carro de guerra egípcio, ele levava 2 ocupantes, era puxado por 2 cavalos, e ele era mais rápido e fazia curvas em alta velocidade com maior facilidade. Os carros de guerra hititas, eles já eram mais pesados, eram puxados por 2 cavalos também, só que eram cavalos maiores, mais robustos, né? Só que mesmo com o cavalo sendo maior e mais robusto, ele não atingia uma velocidade tão grande quanto o carro de guerra egípcio. E ele levava 3 ocupantes, o condutor, um arqueiro barra lanceiro, e um portador de escudo, um soldado que levava um escudo e a função dele era proteger os outros ocupantes da biga, né, do carro de guerra. Só que alguns estudos recentes, eles dizem que era muito improvável que os soldados conseguissem lutar bem com uma biga, né, com um carro de guerra, usando uma lança. Muito provavelmente essa lança ela era arremessada no começo do combate. E outra coisa, as bigas... Para de falar bigas. Os carros de guerra, eles eram utilizados não como uma força de choque, para chegar e bater nas linhas inimigas. Muito provavelmente, esses carros de guerra eles eram usados para desestabilizar as linhas adversárias, né? Provavelmente, eles vinham seguindo paralelamente as linhas adversárias e lançavam uma chuva de flechas contra essas linhas, né? O que deveria ser muito eficiente, dado que estudos modernos apontam que um arqueiro nesse período, numa biga, conseguia disparar, agora eu vou ter que ler de novo, perdão, 6 a 10 flechas por minuto, cara. Então imagina, 2.500 carros de guerra seguindo paralelos à linha inimiga, né, lançando aí 6 a 10 flechas por minuto. Cara, era uma chuva de flechas que serviria para obliterar praticamente a infantaria rival. Olhando agora para a infantaria, tanto a infantaria egípcia quanto a infantaria hitita, apesar de algumas variações estéticas, ela vai estar equipada basicamente da mesma forma. Soldados vão ser armados principalmente com lanças, machados, espadas de bronze, massa, que é uma espécie de porrete que você usa para golpear o seu oponente, e arcos e flechas. Ah, estava esquecendo do arco e flecha. E para proteção, esses soldados eles vão usar principalmente escudos feitos de couro e madeira, casacos feitos de linho trançado, né, um casaco grosso para proteção,
e armaduras de escama, feitas, né, de bronze e linho entrelaçado. E no quesito tática, os dois exércitos eles também vão empregar basicamente as mesmas estratégias e táticas no campo de batalha. Os carros de guerra eram utilizados não como arma de choque, como pode parecer, mas como forma de desestabilizar o adversário ao disparar uma chuva de flechas contra ele. E assim que o caos causado por essas flechas era instaurado nas linhas inimigas, as massas de infantaria vinham e davam fim ao inimigo, né, no combate corpo a corpo. Quanto à organização do exército, o exército hitita, eu não encontrei, até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma informação sobre como ele estava organizado em questão de divisões, em corpos de exército. Os egípcios, né, na Batalha de Kadesh, eles estavam organizados em 4 corpos de exército que recebiam nomes de deuses egípcios. Né? Uma divisão, um corpo de exército chamado Amon, um chamado Ra, um chamado Ptah e um chamado Seth. Essa, inclusive, é uma das divisões de exército, forma de organização de exército em grandes corpos, em grandes divisões mais antigas que a gente conhece. Mas vamos falar agora da batalha em si. Ramsés II, como já tinha dito, ele tinha dividido seu exército em 4 corpos, Amon, Ra, Ptah e Seth. E ele seguiu para a região de Kadesh com o objetivo de reocupar postos militares que tinham sido abandonados por seus antecessores nessa região. Dessa forma, reafirmando o poderio egípcio ali na fronteira com o Império Hitita. E foi essa movimentação egípcia que atraiu o exército do Mutuale II para a região de Kadesh, em forma de enfrentar essa movimentação egípcia na região. E vai ser durante a marcha do exército egípcio para o norte, né, para a região do rio Orontes, que Ramsés II, seus batedores, vão capturar 2 nômades do deserto, que vão informar Ramsés que o exército hitita ele se encontrava ao norte da cidade de Kadesh, mas ainda não tinha ocupado essa cidade, que era um importante ponto de controle para a região. E essa nova informação vai fazer com que Ramsés II cometa um grave erro tático. Ele vai pegar e vai avançar a divisão do exército que ele comandava, que era a divisão Amon, para o norte, para a margem oeste do rio Orontes. E vai ali criar uma base que permitiria a ele capturar a cidade de Kadesh e negar esse posto de apoio ao exército hitita. Porém, Ramsés II não sabia que na margem oposta, na margem leste do rio Orontes, se encontrava o exército hitita acampado, esperando por ele. E vai ser nesse momento de fraqueza do exército egípcio, com as suas divisões distantes umas das outras, que os hititas vão lançar o seu ataque. A divisão Ra, ela estava se aproximando do acampamento de Ramsés, mas ela ainda se encontrava longe do acampamento e longe da retaguarda do exército, que era composta pelas divisões Ptah e Seth. E, em campo aberto, ela vai receber um ataque no seu flanco leste, no seu flanco direito, desfechado por carros de guerra e infantaria hitita, que vão conseguir romper a organização, romper as fileiras da divisão Ra e praticamente exterminar essa divisão da face da terra. Os sobreviventes da divisão Ra, eles vão fugir para o norte em direção ao acampamento egípcio, sendo perseguidos pela força de ataque hitita, que vai cercar o acampamento de Ramsés e vai começar a atacar a divisão Amon, que vai ficar acuada, presa ao seu acampamento. O Ramsés II ele vai apresentar, nesse ponto da batalha, muita coragem e sangue frio, porque ele vai conseguir reorganizar a divisão Amon para o combate, pegar os sobreviventes da divisão Ra e atacar para o leste, conseguindo assim romper o cerco hitita. Os hititas, nesse momento, ao invés de darem perseguição ao inimigo e acabarem de vez com uma segunda divisão egípcia, eles vão parar. Olha a loucura, eles vão parar no acampamento egípcio para saquear esse acampamento, por causa das riquezas que eles vão encontrar ali. Eles param, eles perdem o momento, perdem o ímpeto do ataque e ficam saqueando o acampamento egípcio. O Ramsés II, quando ele percebe o que está acontecendo no antigo acampamento dele, ele vai começar uma série de ataques relâmpagos contra os hititas, a fim de ganhar tempo para que as divisões Seth e Ptah, que eram a retaguarda do seu exército, chegassem e contra-atacassem os hititas. Essa tática dele vai dar certo. Os egípcios, essas 2 divisões de retaguarda, vão conseguir chegar no acampamento, atacar os hititas e empurrar eles para a margem do rio Orontes.
O Mutuali II, quando ele percebe o que está acontecendo, ele até envia reforços para o ataque Hitita. Só que o ataque Hitita já tinha perdido o ímpeto, os egípcios já tinham se reorganizado e agora eles estavam empurrando os hititas para o rio e defendendo a margem. O Mutuali II ele percebe que não vale mais a pena atacar, agora que os egípcios eles mantinham uma posição forte, né, na margem do rio Orontes, e ele decide recuar suas forças, dando fim à batalha. Com o fim da batalha, tanto as forças egípcias quanto as forças hititas, elas amargavam muitas baixas, né? Tanto que os dois exércitos vão acabar recuando para o interior dos seus territórios, né? O exército hitita volta para a Anatólia e o exército egípcio retorna para a sua capital no Egito. Mas uma coisa interessante, os dois lados vão dizer que venceram a batalha, o que na verdade não teve vitória, foi um empate técnico. Os egípcios cometeram um erro no começo da batalha, sofreram por isso, mas conseguiram se reorganizar. Os hititas sofreram, né, cometeram um erro no decorrer da batalha, mas também conseguiram se reorganizar. A batalha, no fim, foi um empate técnico entre os dois. Só que essa batalha, ela serviu para mostrar para os dois impérios que eles precisariam de gastar muito recurso e tempo para derrotar um ao outro. Então o que vai acontecer? O rei hitita, que vem depois do Mutuali II, agora eu vou ter que ler o nome dele, perdão, é o Hattusili III, ele vai propor para o Ramsés II um acordo de paz. Eles vão fazer um acordo diplomático que vai ser selado com o Ramsés II se casando com a filha do Hattusili III. Vai acontecer uma paz entre os dois impérios. O primeiro tratado de paz da história, na verdade o mais antigo que a gente conhece até agora, vai ser firmado entre hititas e egípcios, que posteriormente vão poder voltar suas atenções para outras ameaças. Então é isso, pessoal. A Batalha de Kadesh, resumindo, foi uma troca de soco entre dois impérios que não levou a lugar nenhum. Na verdade, levou ao casamento, né, do Ramsés II com a filha do Hattusili III, mas isso aí já não sei se foi tão feliz assim. Enfim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo aí, ajuda nós aí, cara, vamos promover esse canal, vamos fazer ele crescer sempre. Espero que vocês tenham gostado, deixa suas críticas e sugestões nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, tchau!